Dois dos personagens que possuem mais força bruta em Baki, um caçador de dinossauros que viveu na época pré-histórica e o Yakuza mais forte do mundo. A batalha dos dois seria uma pura disputa de força bruta. A luta nunca ocorreu, mas se ocorresse, quem sairia vencedor? A análise de hoje será sobre essa luta hipotética, analisando o feito de ambos e comparando suas lutas, já que coincidentemente os dois lutaram contra os mesmos oponentes. E atualmente, como o Hanayama lutou contra o Jack, já conseguimos ter uma pequena noção de como seria. Eu sou Matheus Is e sejam bem-vindos ao segundo vídeo do quadro Batalhas Hipotéticas, onde eu analiso batalhas de personagens que ainda não aconteceram no mesmo universo. E sem mais enrolação, bora para a análise. E aqui já adianto desde o começo, atualmente entre Pico e Hanayama, Hanayama seria vencedor. Mas claro, atualmente não é o auge do Pico. Mas antes de comparar os dois em seu auge, vamos analisar o porquê o Hanayama atual vence do Pico atual. E realmente não é difícil de chegar nessa conclusão, já que enquanto o Jack em sua revanche contra o Pico o venceu com certa, entre aspas, facilidade, contra o Hanayama não foi a mesma coisa, demonstrando muita dificuldade contra o Yakuza. E enquanto o Pico sofria contra-ataque e nem conseguia reagir contra os golpes do Jack, já que o Hanayama foi ao contrário. Logo de início ele já contra-atacou com um soco em cheio, mesmo o punho de Jack estando a poucos centímetros de seu rosto. Além de mostrar grande velocidade de reação, também demonstrou grande força de impacto. E sem falar de seu aperto, onde ele facilmente tirava partes do corpo de Jack com facilidade, como a bochecha ou parte da canela. E ainda, atualmente, o Hanayama nem saiu do lugar quando o Pico avançou para cima dele, sendo que antigamente tinha sido diferente, onde o Hanayama foi arrastado pelo Pico na mesma ocasião. Então, por vários fatores, onde eu já disse aqui alguns, atualmente o Hanayama sairia vencedor. Mas, contra o auge do Pico, talvez a história mude, já que além de seus atributos estarem possivelmente maiores, ele também possui sua transformação, onde libera toda sua capacidade física, dita pelo Musashi Miyamoto como se a pele de Pico ficasse extremamente dura como o concreto. Claro, não literalmente, até porque a resistência do Pico vai muito além disso, mas com essa afirmação já dá para concluir que pelo menos a durabilidade do Pico aumentou bastante. Porém, assim como o Pico, o Hanayama também resistia aos cortes do Musashi até certo ponto, como uma montanha de músculos onde o Musashi não conseguia partir. Então, pelo menos em durabilidade, na minha opinião, os dois estão igualados, ou no mínimo em níveis parecidos, isso levando em consideração o Pico transformado. Já em força, conseguimos ter uma noção do nível de diferença dos dois, já que enquanto o Hanayama demonstra grande força de aperto e força de impacto, Pico demonstra grande força de levantamento. Claro, Pico também demonstra grande força de impacto, já que seus socos eram ditos fortes como mísseis, também ferindo bastante o Baki com seus golpes, e que, se eu não me engano, era dito pelo rei Tsukayo que em força o Pico era bem superior ao Baki naquela época. Mas mesmo assim considero o Hanayama tendo uma força de impacto mais forte, já que com toda sua força o Hanayama até tirou sangue do nariz de Yujiro, o que pra mim já coloca a força de impacto do Hanayama em um patamar superior. Fora que golpes simples do Hanayama deixavam o Jack atual desnorteado no chão, então nesse tópico eu coloco o Hanayama sendo superior em força de impacto e em força de aperto, e Pico sendo superior em força de levantamento. E em velocidade, pelo Hanayama quase não ter feitos, eu coloco o Pico sendo superior. No máximo, velocidade de reação, o Hanayama seria igualado com o do Pico, já que o mesmo se esquivou de um soco a queima-roupa do Jack. E em técnicas, ambos não têm grande variedade, porém Hanayama tem seu famoso aperto que poderia arrancar a pele de Pico, mas fora isso, não tem mais nenhuma outra técnica. Já Pico tem seu avanço de 4 patas, onde ele basicamente se joga com tudo no oponente. Mas tirando isso, ele instintivamente já usou o Aikido e contra o Baki ele usou um agarrão, que pra mim já conta como técnica. E agora que todos os atributos já foram comparados, tá na hora de decidir o vencedor. Em uma batalha hipotética entre os dois, Pico no começo sofreria bastante com os socos do Hanayama, ficando até mesmo parecido com o Jack, ficando desnorteado no chão, já que enquanto Pico avançaria, Hanayama poderia contra-atacar facilmente. Mas com sua transformação do Pico, a coisa ficaria mais complicada para o Hanayama, já que o Pico ficaria mais resistente, aguentando muito mais ataques. Porém, para mim, Pico apenas venceria se usasse sua velocidade ou alguma técnica. Fora isso, na minha opinião, ele perderia se fosse apenas uma disputa de força bruta. E o vídeo vai acabando por aqui. E se inscreve no canal se curtiu e fala nos comentários sua opinião. Vejo vocês na próxima, então valeu, falou e fui. Levantava 3 horas da manhã para orar, sabe?
muitos falavam isso pra mim. Vamos ali sair, vamos tomar uma cerveja. Eu falo, não, mano, prefiro ler uma Bíblia. Entendeu? Aí as pessoas riam de mim, só que eles não...